Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui, sendo convidado pelo Ricardo Torres, que deve estar em algum lugar aí na feira, e dizer que temos um baita time aqui na frente, né, conduzido pelo Roberto, Thelma, Sassá, Ricardo Calzavara e da Lex Consultoria. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os pescados. Mas antes, né, a gente queria falar um pouquinho sobre a BGJ, na verdade, a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. Eu, junto com a Simone, nós estamos à frente da associação. Essa associação existe desde 2017 e a gente assumiu a diretoria há cerca de um ano e durante a pandemia. Na verdade, a gente viu muitos colegas, muita gente boa, que sabia o que estava fazendo tecnicamente, mas não conseguiu sobreviver à pandemia. Então, a gente decidiu reunir forças, unir o segmento e trabalhar para que a gente possa se tornar mais forte e que esse segmento possa se desenvolver. Então, num primeiro momento, a gente está buscando reunir esses restaurantes. Hoje, nós temos um grupo com mais de 90 restaurantes que estão trocando informações. Nós estamos trabalhando em conjunto com as maiores associações de restaurantes, bares e restaurantes, a Brasel, a ANR, Sindiresbar. Terceiro ponto, nós estamos aqui trabalhando junto com a cadeia de suprimentos, né, toda a parte de pescados, a parte de produtos importados, a parte de indústrias nacionais, saquês, etc. Estamos tentando fazer um trabalho para que haja mais produtos para os restaurantes japoneses. E, por fim, nós estamos fazendo um intercâmbio muito forte com o Japão. Não somente para trazer a referência do Japão, mas para a gente levar a culinária Nikkei, a culinária que foi desenvolvida no Brasil, do qual a gente tem muito orgulho das coisas que são feitas aqui, para que a gente também possa levar para lá e mostrar o que é feito no Brasil. Então, esses são os 4 grandes objetivos aqui da BGJ. Estamos trabalhando muito forte. E semana que vem, de 25 de outubro a 1º de novembro, estaremos realizando a Semana da Gastronomia Japonesa. É o primeiro evento que a gente está fazendo, com o esforço de divulgar a culinária japonesa. E eu tenho a felicidade de ter aqui a Simone Shirata, né, que é do Jojo Lamen, como a minha vice-presidente, né, que está fazendo um excelente trabalho aqui na diretoria, e como coordenadora desse evento. Queria que a Simone falasse um pouquinho do evento para vocês aqui. Olá, boa tarde. Agradeço também a presença de todos. Juntamente com o Marcelo, eu estou à frente da BGJ, né? A BGJ é a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa. E semana que vem a gente tem um grande evento para nós, né? O nosso evento até de abertura da nossa associação, das nossas atividades, que vão ser do dia 25 de outubro ao 1º de novembro. E nessa semana, nossa ideia é tentar mostrar um pouco da diversidade da culinária japonesa. Então, a gente vai passar pelo dia do sushi, que é do dia 1º de novembro, né? Que a gente vai fazer um evento, um jantar, com alguns chefes, né? O Jun Sakamoto, Edson Yamashita, Nobu Makoto-san, para falar um pouquinho mesmo dessa cultura do sushi, né? Da história do sushi. Então, trazer um pouco dessa parte cultural, que é um pouco da ideia da BGJ. Então, a gente quer trazer um pouco da parte cultural da culinária japonesa. E tem um foco, uma importância muito grande a parte de pescados e sushi, que foi o que popularizou, acho que, a comida japonesa no Brasil. Além do sushi, também a gente vai ter um evento sobre ramen, que é também um prato também que é também da minha especialidade, que é meu restaurante é disso. Mas também tem se tornado um assunto muito em alta. Acho que está pelo comfort food da comida em si. Então, é um prato que tem se popularizado bastante. A gente também vai fazer um evento de jantar de kaiseki, que é a especialidade da Thelma, inclusive, que vai estar chefiando um grupo de chefes também nesse jantar, que vai estar Thelma, William Goya, Marcelo Correia Bastos do Jiquitaia, né, que é inusitado, mas é um grande fã de culinária japonesa. Saiko Izawa, né, do Hotel Rosewood, que vai fazer a sobremesa. Então, nossa ideia para essa semana é trazer um pouco dessa diversidade. Então, passar por sushi, pratos quentes, lamen, por exemplo, um kaiseki, que é um jantar um menu degustação mais sofisticado, né, da culinária japonesa,
que aí a Thelma está desenvolvendo todo o cardápio. E aí também a gente vai ter um grande evento para público final, que é um encontro de izakayas. Izakayas são bares, né, uma espécie de boteco japonês, então que tem muitos petiscos e bebida. Então vai ter saquê, cerveja. A gente vai estar trazendo inclusive um bartender do Japão, né, para fazer esse evento, que é o Rogério Igarashi, que vai estar participando desse evento também. Então o Rogério está vindo para trazer um pouco da mixologia do Japão. Apesar do nome, né, ele realmente é brasileiro, mas ele se tornou muito famoso no Japão. Ele é o 25º melhor bar da Ásia. Então, nesse evento dessa semana, a gente está trazendo especialmente para promover um pouco da bebida japonesa, especialmente o Aomori. Então, nesse evento do Izakaya, ele vai estar presente também. Ele vai também fazer um guest, bartender, num restaurante chamado Tantan, em Pinheiros, do Thiago Banhares. E também vai dar uma masterclass. Bom, passei um resuminho para vocês. Acho que tem mais informações detalhadas no nosso site, da BGJ. Por favor, se vocês puderem entrar. Tem o Instagram, o site. E todos os ingressos vão ser vendidos via Simpla. Então, se vocês puderem dar uma olhada, participarem, estão todos convidados, serão muito bem-vindos. A gente queria passar um pouquinho dessa amostra do que é a culinária japonesa, do que tem de variedade, de cultura por trás de tudo isso. Então, guardamos a presença de todos. Por favor, e obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar falando aqui. Obrigado, Simone. Bom, na verdade, a gente tem um debate para falar sobre a cadeia de pescados. Eu vou deixar aqui com meu amigo Roberto Imai, grande especialista nisso aqui, tocar essa parada aqui. Roberto, por favor. Boa tarde, gente. Na realidade, eu acho que... Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Roberto Imai. Eu praticamente nasci dentro de um barco de pesca. Meu pai veio do Japão dentro de um barco de pesca e dentro de um barco de atum. E desde então eu me vi envolvendo com essa cadeia produtiva. E assim, é uma cadeia muito diversificada, muito rica e que a gente consegue explorar muito mais dessa cadeia produtiva. Aqui eu sou simples moderador, aqui a gente está com feras aqui da culinária japonesa, da área de pescado, da área de processamento, da área de pesca de um modo geral, e a gente vai tentar falar um pouquinho da cadeia produtiva e o que é nossa cadeia produtiva de pescados, e grande parte dos estandes aqui fazem parte da cadeia produtiva, para a culinária japonesa. Onde são os nossos pontos de sinergia? O que a gente consegue extrair um pouquinho mais. Eu acho que nesta forma a gente tem uma possibilidade maior de crescimento. E o que o Marcelo colocou aqui, né? Mostrar um pouquinho da culinária japonesa abrasileirada, a culinária japonesa Nikkei. A gente tem orgulho disso daí. E assim, eu acho que a gente vai começar a trabalhar um pouquinho. Eu gostaria que cada um dos palestrantes aqui fizesse uma autoapresentação. Por favor, Thelma. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade aqui, espaço de fala. Eu sou Thelma Shiraishi, chefe de restaurante, a Izome, culinária japonesa tradicional, embaixadora de culinária japonesa, um título concedido pelo governo japonês, porque, além de trabalhar a culinária, nós também tentamos divulgar a cultura japonesa. No Japão é muito entremeado essa relação da culinária, gastronomia, com cultura, tradição, filosofia e até um pouco da espiritualidade. Se der tempo, eu vou falar um pouco sobre isso, né? De todo o respeito que tem que passar quando a gente come, né? E o ato de cozinhar também. Obrigada. Então, obrigado, Thelma. Na verdade, é a nossa embaixadora da culinária japonesa. Temos que fazer reverência aqui para a nossa embaixadora. Seguindo, por favor, Sassá, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Sabre, mas mais conhecido como Sassá. Eu criei, sem querer, sem pretensão nenhuma, em 1998, por gostar de cozinhar desde pequeno. E desde a primeira vez que eu vi um prato de sushi na minha frente, sem ter experimentado, eu coloquei na cabeça que eu queria aprender a fazer. E comecei, por brincadeira mesmo, a entrar nesse mundo.
Na minha casa tinha uma garagem que ninguém usava e um dia eu falei, eu vou criar uma sala de aula. Eu quase não sabia fazer nada e ia dar aula. Era mais ou menos isso. E aí comecei por brincadeira mesmo, com os amigos, e o negócio foi indo, indo, indo. Eu criei o Sassá Sushi, já era o nome Sassá Sushi, com curso e com eventos. A gente fazia catering. Isso de 98, 99, 2000. A partir do ano 2000, que o mercado era completamente diferente do que é hoje, né? A gente começou a ter um volume grande de aulas nessa garagem e aumentando o volume de eventos. Até que em 2003 surgiu a oportunidade da abertura do restaurante. E a gente acabou levando a sala de aula para dentro do restaurante também. Em 2008, com o restaurante em funcionamento já, e precisando agregar mais faturamento para o negócio, eu resolvi desenvolver uma embalagem legal de delivery e apostar no mercado de delivery, que era um mercado que era pouco explorado e mal explorado. E a gente acabou tendo sucesso a partir da entrada do iFood também. E foi mais um segundo passo para a empresa crescer no sentido não só de restaurante, mas no sentido de delivery também. E para finalizar, o terceiro passo da empresa foi a criação de uma cozinha meio que industrial, depois, em 2014, para abastecer o mercado de varejo, com atmosfera modificada. Então, hoje a gente tem uma linha de restaurante, a linha de delivery, continua com a linha de curso e uma linha que vai para vários supermercados, vários lugares em atmosfera modificada, mas a gente vai falar durante o nosso bate-papo hoje. E a história é essa, uma coisa que começou despretensiosa, hoje dá muito prazer em estar dentro dessa operação. Obrigado, Sassá. Bom, meu grande amigo César, na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande de falar com o César, porque quando a gente começa a falar de peixe, passa horas aí, a gente não para de falar. Então, por favor, César. Roberto, fica difícil, né? Boa tarde, pessoal. Sou César Calzavara. Eu sou médico veterinário. E, assim, a minha história no pescado, eu era cirurgião de pequenos animais. E sabia nem o que era um atum. Só que eu tenho um tio que trabalhava com pesca e ficava, César, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. E eu fui um dia e depois que a gente brinca, depois pega o cheiro do peixe e não sai mais, né? E me apaixonei pela área, comecei a ver a parte de qualidade, como era uma empresa armadora de pesca, então não tem tantos, acho que quase nenhum veterinário está atuando na pesca em si, veterinários normalmente trabalham na indústria, e eu entrei nessa área, na pesca, tentando melhorar a qualidade e partir para a parte de classificação de atum, então, para fazer análise sensorial de atum para exportação. Me especializei nisso e aí foi uma rede, né? Fiz mestrado em regras pesqueira e aquicultura com qualidade de atum. Estou fazendo doutorado em tecnologia animal com pescado também. E hoje eu sou consultor e atuo em toda a cadeia do pescado, desde a parte da embarcação, treinamento com tripulação, conversa com pescadores, tal. Eu tive uma oportunidade de embarcar numa pesca de atum, né? Então passei 19 dias num barco atuneiro, e a partir daí eu passei a respeitar muito mais os pescadores, que realmente mudou aqui um pouquinho a chave aqui na minha cabeça. É muito fácil a gente estar aqui em terra com um pezinho aqui no chão, dizendo o que o cara vai ter que fazer lá dentro. E eu mudei a forma de pensar, e hoje os pescadores são os meus maiores professores, né? Eu converso muito com os pescadores, aprendo muito com eles, e a gente consegue fazer um trabalho muito legal. Então, eu atuo na parte de pesca, na parte da indústria, eu faço classificação de atum, já faz 17 anos que eu faço isso, vai fazer 17 anos em janeiro agora, e já classifiquei um bocado de peixe. E é isso, trabalho também com consultoria no restaurante, toda a parte de qualidade, desde o bar, quando o peixe sai do mar, até o peixe entra na boca do consumidor. Obrigado, César. Olha,
se vocês já utilizaram atum do Nordeste, com certeza já passou, um dos peixes que vocês trabalharam já passou na mão do César. E se tivesse um buraquinho naquele peixe, pode ter certeza que é culpa do César, porque ele já deve ter classificado mais de uns 2 milhões de peixes aí pelo Brasil afora. Bom, vamos lá. Gustavo também é um grande professor, por favor, esteja à vontade. Obrigado, Roberto. Oi, gente, obrigado a todos pela presença. Ricardo, obrigado pela confiança, é uma alegria enorme estar aqui, adoro. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou médico veterinário, formado em Niterói pela Universidade Federal Fluminense em 2004. Digo que sou paulistano de nascença, nordestino de alfabetização, carioca de criação e agora catarinense de coração, porque estou em Santa Catarina desde 2005 e me encontrei lá. E comecei em 2004 trabalhando com compra de pescado fresco direto dos barcos lá na Ilha da Conceição, em Niterói, para uma empresa portuguesa que exportava o peixe fresco para uma cadeia de restaurantes lá em Lisboa. Foi minha primeira experiência profissional, foi riquíssima em termos de aprendizado com pescador e sair para embarcar e conhecer a realidade, isso realmente muda a tua vida. E fui para Santa Catarina em 2005 para trabalhar na Gomes da Costa, onde eu fiquei 16 anos no total. A turma aí, saudade de vocês. E desde 2020 eu estou na minha própria empresa, que foi fundada pela minha esposa Sara, que se chama Lex Experts, e onde a gente faz consultoria para a cadeia da pesca, desde a captura até o beneficiamento e enfim, mais ou menos o que o César já contou um pouquinho da história dele, a minha história passa por aí também. Depois eu conto um pouco melhor como a pesca de pequena escala entrou na minha vida e é uma outra experiência transformadora vivenciar essa realidade, mas deixa isso para a hora da fala. Obrigado pela presença de vocês e até já. Bom, seguinte, gente, com essas feras aqui realmente é difícil da gente começar a trabalhar. Mas o Ricardo, gostaria de agradecer muito o convite. Ele só me mete em fria, mas vamos lá. Mas peixe gosta de frio, então vamos embora, vamos tocar. Aqui quando me colocaram e falam assim, puxa, você vai mediar um painel entre pessoas, aí a gente começa a enxergar a genialidade do Ricardo para fazer eventos, né? Ele pega alguém que tem a parte do, puxa vida, nós vamos respeitar, vamos trabalhar artesanalmente cada peixe, cada pedaço, respeitar, etc e tal, e a gente entra numa linha de produção que é o Sassá. Aí a gente começa a falar assim, puxa vida, quanto sushi esse pessoal come? E a gente começa a massificar, as pessoas começam a gostar de sushi, começam a trabalhar. Do outro lado a gente tem o outro lado da cadeia, que é o lado da produção. A gente tem o César, que trabalha mais com o pessoal da pesca industrial, barcos grandes, barcos industriais, e existe o pessoal que trabalha com a pesca artesanal. E no meio dessa cadeia produtiva está toda a indústria, está todas as pessoas que permeiam, desde que o peixe é pescado ou criado, até chegar na boca do consumidor. E nessa hora, né, puxa vida, a culinária japonesa, e eu tenho certeza que até é uma fã disso daqui, nessa hora a gente começa a ter... perdão, gente. Eu não gosto de ficar falando sozinho. A palavra é de vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, esteja à disposição, tá? Mas eu queria perguntar para a Thelma, assim, poxa, peixe e culinária japonesa e salmão combinam muito bem. Mas a gente vai lá no restaurante da Thelma, a gente talvez não coma tanto salmão. Qual é a diferença, Thelma, que a gente pode falar da característica brasileira e da característica ocidental e oriental, e como você junta essas duas culturas? Na verdade, me perguntam muito isso, né? Como é que eu faço a seleção de pescados no meu restaurante? Mas quando eu me debrucei e me aprofundei na culinária japonesa, os princípios que as pessoas realmente às vezes não conseguem entender é que é tudo baseado em sazonalidade. Então você tem que pensar muito no que está na estação, o que está na época, e locavorismo, valorizar o que é local. Então,
para mim, quando isso entrou muito forte e passa por aquilo que eu falei, que a gente está falando muito aqui de respeito, eu pensei, eu tenho então que ir conhecer quais são os produtos que eu tenho aqui no meu entorno. Por mais que eu queira fazer uma culinária japonesa 100% autêntica, raiz, como é que eu vou importar algo que vem do outro lado do mundo, e replicar aqui no Brasil? Não faz nem sentido quando você pensa em sustentabilidade, na pegada de carbono, para você trazer tudo a peso de ouro do outro lado do globo. E também não faz sentido, se você pensar, quando aqui é verão, no Japão é inverno, e vice-versa. O mar é diferente, o clima é diferente. Então, qual que é a melhor expressão dos nossos sabores, pensando no aqui, pensando no agora, só que emoldurado, tudo pelas técnicas, pela filosofia, pelos temperos, por tudo isso que a culinária japonesa contempla. E, principalmente, é pensar no que mais está no prato, além de um ingrediente, de uma receita, de uma técnica. E foi aí que eu tive que pedir ajuda, literalmente, para os universitários, porque esse mergulho foi muito profundo. Eu tenho aqui sentada, por exemplo, uma grande guru, a minha, que é a Cíntia Miadi, uma das maiores especialistas em pesca. A gente conversa muito sobre sustentabilidade, sobre você estar muito ciente, conhecer o seu produto, saber quais são as épocas de defeso, saber quais são as espécies ameaçadas, entender toda essa cadeia. Tem o César aqui, com quem a gente trocou muitas ideias, fez muitos eventos, tem o Cauê, tem vários fornecedores, várias pessoas que fizeram esse mergulho. Todo mundo aqui está falando da pesca artesanal, de você conhecer a outra ponta. E, para mim, no prato, não é só eu que vou lá e finalizo. Você tem que pensar em tudo que está além disso. O respeito pelo mar, pela natureza que provê o alimento, mas também o pescador, quem trouxe aquele peixe, como é que ele chegou até você. Tudo isso faz parte. Então, quando a gente pensa em culinária japonesa, nessa filosofia, tem toda essa consciência de tudo que está além, além do seu próprio toque. E, para mim, também foi muito revelador, quando eu comecei a pensar e conhecer melhor toda essa riqueza que a gente tem aqui. Não são só esses pescados, mas também uma grande contribuição dos imigrantes japoneses, com certeza, foi na agricultura. Se hoje eu tenho uma grande variedade de frutas, verduras e legumes, uma riqueza que eu posso trabalhar, é por causa disso também. Agora, com relação aos pescados, acho que todo mundo vai falar aqui muito melhor do que eu até. Acho que o grande desafio é a logística, a qualidade, a rastreabilidade. Então, tudo isso também tem que estar no nosso radar. Eu posso me dar o luxo, no meu restaurante, como falaram, é um trabalho pequeno, é artesanal, eu posso selecionar com quem eu quero pegar o meu peixe. Às vezes eu até sei o nome do pescador que pegou aquele peixe. Eu peço para os pescados virem inteiros, porque a gente gosta de olhar, a gente gosta de ver o olho do peixe, ver a guelra, a gente faz o aproveitamento integral do pescado. A gente utiliza tudo, tira os filés, usa a cabeça, usa as espinhas, faz outra receita, faz um caldo. Então, eu posso desenvolver esse trabalho. E um pouco também é essa conscientização, da gente saber, conhecer, ter noção do que a gente está alimentando, do que a gente está servindo. Mas eu não queria me alongar demais também, porque eu acho que tem muita coisa boa aqui para ser abordada aqui. Obrigada, Thelma. gente. Na verdade, assim, a Thelma tocou vários assuntos muito interessantes, mas uma questão que a gente pouco entende. A gente pensa que atum é sempre atum, salmão é sempre salmão. E pensa que tainha é sempre tainha. E um projeto que eu estava bolando com o César um dia, quando a Thelma fala, eu sei qual é o nome do pescador que pescou aquele peixe. Então, é o peixe com nome e sobrenome. César, você podia falar um pouquinho, o que é um peixe com nome e sobrenome para você?
Pessoal, os painelistas, por favor, o microfone é aberto para qualquer um, viu? Por favor, esteja à vontade. Bem, Roberto, a gente já conversou bastante sobre isso e é aquela coisa da rastreabilidade, né? Existe uma rastreabilidade. Primeiro, o que é a rastreabilidade? É a gente poder contar a história do peixe. Normalmente se utiliza a rastreabilidade para a gente evitar que algum problema chegue no consumidor ou, se chegar, que esse problema não se espalhe. Então, a gente sabendo de onde vem aquele produto, a gente consegue fazer isso. Mas existe um apelo comercial muito grande com relação a isso. Os próprios clientes estão cada vez mais querendo saber a origem do peixe, de onde vem, por quem foi pescado, qual foi o barco, qual é a localização de pesca. Então, essa que Roberto fala, o peixe com nome e sobrenome, é dizer, olha, o peixe, esse atum, foi pescado de pesca artesanal, lá no interior do Rio Grande do Norte, seu Zezinho, do Samuel, que tem um barco lá em Barra... como é o nome, Roberto? Em Baía de Formosa. Então, tem os pescadores lá que fazem uma pesca artesanal e a gente consegue fazer isso, que eles façam um trabalho diferente. Só que, pegar todas essas informações, a gente acaba encurtando a cadeia, que é muito bom. Então, a gente pega um peixe direto do pescador e coloca no restaurante, a gente vai ter um peixe muito mais fresco, que tem um período curto que foi pescado e está no restaurante, mas a gente não passa por dentro da indústria. E aí é onde tem um problema que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Qual é o caminho normal, qual é o caminho legal do peixe, né? O que é que precisa acontecer com o peixe? O peixe precisa sair da pesca ou artesanal, ou industrial, ou aquicultura, precisa passar por dentro de uma indústria. A indústria, nesse caso, seria um funil, e aí esse peixe sai da indústria, passa para os restaurantes ou os supermercados, e aí passa para o consumidor final. Então, a gente tem um funil aí. Aí o pessoal fala, não, porque a indústria, porque tem que ter os selos, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Esses selos que o pessoal fala são muito importantes. Essa pesca industrial, essa industrialização, o que é que faz? Ela evita que alguns problemas, principalmente, por exemplo, na culinária japonesa, a gente tem... É um peixe que não vai ser cozinhado, né? Não tem cocção. Então, se a gente tiver algum problema microbiológico, tiver um problema de parasita, na verdade, é muito mais fácil passar para o consumidor. Então, isso aí tem que ser muito bem visto. E quando você faz o funil na industrialização, na indústria, você evita esse tipo de coisa, por conta da inspeção. Mas a gente tem um tempo maior. Então, o peixe vai passar por dentro da indústria, vai ser manipulado, vai ser cortado, às vezes vai ter contato com água, o filé, tal. E, de certa forma, você vai ter uma diminuição, não diminuição da qualidade sanitária do peixe, mas você pode ter uma diminuição da qualidade do peixe, que ele pode ter um frescor um pouco menor do que o peixe que foi pescado do barco direto para o restaurante. E aí é uma questão bem interessante para a gente discutir por aqui. Os restaurantes sabem identificar, por exemplo, parasitas. Eles precisam saber identificar aquele parasita. Até muitas vezes pode passar, dependendo do parasita, pode até passar pela indústria, mas o restaurante precisa saber como é que identifica aquele parasita. Precisa saber como manipular aquele peixe de forma com higiene, para que não tenha problema microbiológico. Inclusive com o peixe que passa pela industrialização também. Então, a gente tem duas questões. Ou o peixe vai direto, que seria, pela legislação, ilegal, o peixe sair do barco direto para a indústria, direto para o restaurante, ou a gente tem um prolongamento dessa cadeia, passando pela industrialização, mas com esses problemas de tempo, né? Aumento do tempo daquele pescado. E eu acho que é isso, Roberto.
Obrigado, César. Sim. Aí tem a diferença entre um técnico e um comedor de peixe. Na verdade, depois que a gente vai ficando velho, falam que o metabolismo diminui. Não, eu acho que a gente come demais. E assim, eu sempre chamo de nome e sobrenome. No Japão, a gente sempre fala assim, esta aqui é a cavalinha de Hokkaido, ou esta aqui é a cavalinha de Nagoya, então cada localidade, pela condição natural daquela região, ele tem um sabor diferente, ele tem uma época que ele está mais gostoso, então é conseguir tirar o melhor proveito do peixe na melhor época do peixe. Eu acho que o Brasil utiliza muito mal esse recurso. Nós temos 8.000 quilômetros de costa ali, com todos os climas, todos os mares, com a influência de rios caudalosos, não rios menores, e a gente não usa essa origem, a gente não consegue entender da onde que ele veio. Puxa, anchova é a mesma coisa? Vocês sabem, os pescadores sabem que anchova pescado no Rio Grande não é igual a pescada no Rio de Janeiro. Por favor, César, pode Oi. Roberto, isso aí é interessante, que justamente entra também no que Thelma estava falando, o respeito pelo pescado. Então, é interessante a questão do atum, por exemplo. A gente tem atum pescado praticamente na costa toda, né, com as coisas características, o tipo de pesca, e a época diferente. Existe uma sazonalidade do atum. Por quê? Porque o atum é um grande migrador. É um peixe que ele vai para um local, engorda, mais abundância de alimento, engorda, vai para um local mais quente para poder fazer a reprodução. Então, se você pega o atum que está descendo, que gastou toda a sua energia na reprodução, e você pega que ele está descendo, vai ser um peixe com uma qualidade diferente de um peixe que você pega quando ele está subindo, depois que ele engordou, está subindo. E isso eu estou dando um exemplo do atum, mas acontece com todo tipo de peixe. O salmão, por exemplo, no caso do salmão selvagem, que entra, a gente vê os ursos, né, pegando o salmão, aquela coisa toda, muitas vezes eles gastam tanta energia e morrem para reproduzir. Então, esse peixe, que antes da subida, ele está gordo, com a qualidade boa, que a gente vai ter um resultado final no prato do cliente muito melhor. Então, o cliente precisa entender dessa questão da sazonalidade. Se a gente pesca um peixe aqui, nesse local, o ano todo, não vai ser o mesmo peixe, mesmo sendo a mesma espécie. Então, a gente vai ter uma sazonalidade disso aí, uma diferença no sabor, na qualidade do peixe, e isso acontece com todos os pescados. Perfeito, César. E eu acho que assim, imagina um peixe descarregado no Rio Grande do Norte, dependendo da época, um atum descarregado no Rio Grande do Norte, dependendo da época, já tem sabor diferente. Imagina um atum que come próximo do Equador e que come camarão próximo dos polos. É a mesma espécie de atum. Então, são características diferentes que fazem daquele peixe ser o especial, e ao respeito ao peixe que a Thelma colocou aqui. Eu acho que esse é um conceito muito legal, muito japonês de pensar. Sassá, me diz uma coisa. A culinária japonesa, aqueles pratos bonitos, você come com os olhos, né? E assim, o sushi, na realidade, aquele bolinho de arroz que é acidificado, com um pedacinho de peixe em cima, na verdade, ele foi descoberto por acaso. Ou seja, na verdade, é uma forma de conservação de pescado quando não existiam geladeiras. Eles acidificavam o peixe e justamente fazia com que ele durava mais tempo para as longas caminhadas. E você pega aquela culinária tão delicada e entra numa linha industrial ali, começa a trabalhar de uma forma... Para quem não sabe, o Sassá, eu acho que hoje é o maior delivery de culinária japonesa, tá? Nos grandes centros. Ele necessita de um shelf life maior. Então, aquele conceito do chefe de cozinha fazer o sushi, colocar na sua frente para você comer, começa a mudar um pouquinho o conceito no Brasil. Sassá, por favor, fala um pouquinho sobre isso.
A gente sente a nossa realidade tem os dois lados, né? Porque a linha, entre aspas, industrial, ela é completamente diferente da linha do restaurante. São dois mercados diferentes. Quando a gente fala de delivery, o delivery ele é feito manualmente, ele é feito de uma maneira artesanal, sim. Então, a gente tem alguns pontos de distribuição em São Paulo e cada um faz o seu. Agora, quando você fala de uma linha industrial para varejo, para grande varejo, aí sim ele muda de figura. É uma linha fabril mesmo, tá? Só que a gente procura, claro, mesmo a linha sendo fabril, a gente procura manter as mesmas características da linha manufaturada. Inclusive, todos os fornecedores, os insumos são os mesmos para qualquer linha, independente se ela vai para um supermercado a 300 quilômetros de distância ou se ela vai para a sua casa a 3 quilômetros de distância. Então, a matéria-prima é a mesma. Os processos acabam mudando, porque na linha industrial a gente coloca, assim, em atmosfera modificada, que vai ter um shelf life maior. Porque um pescado sem atmosfera, numa condição normal, ele vai perder muito rápido a característica dele, então ele não vai estar bom para consumo em 24 horas. Até, dependendo do peixe, o frescor do peixe, até 48 horas. A gente consegue estender isso para uma linha fria, de prato pronto, para 5 dias, com toda a característica preservada. Isso são mercados diferentes, né? Uma coisa é industrial, outra coisa é o manufaturado, que a gente faz os dois. E para nós também, não que seja difícil, né? Porque você, imagina, acho que a grande maioria, se a gente fizer uma enquete aqui, qual o peixe preferido da grande maioria do mercado? É o salmão. Só que o salmão não é um peixe nacional, o salmão vem do Chile. E a gente tem vários peixes legais aqui para se trabalhar, que é o que a gente procura fazer. Então, cabe muita gente que trabalha no mercado, essa educação do próprio público, né? A gente mostrar e ser uma coisa meio didática para a pessoa que está do outro lado, entender de onde vem, por que daquele peixe, o que a Thelma estava falando, é onde eu quero chegar. A gente também tem essa preocupação, esse olhar. Não é só olhar, fabril, volume, vamos vender, não, pelo contrário, é um olhar. O que a gente pode fazer para não ser tão dependente, por exemplo, do salmão? Você pega uma época de crise que a gente passou. Aliás, crise eu até brinco, eu estou com 50 anos, acho que nós estamos em crise desde que eu nasci, o Brasil. Pouquíssimo tempo, então acho que não é nem crise, acho que é o hábito mesmo, não deixa de ser crise, é o nosso dia a dia assim mesmo. Ainda mais impactado com dólar, impactado com produto que vem de fora e inflação. Então, você pega, eu estou já estendendo para o que a gente passou na pandemia, que até o Roberto estava falando, a pandemia para a nossa empresa foi muito boa, porque a gente é uma empresa muito mais focada para delivery do que para atendimento presencial. Mas a gente é exceção. Com certeza o resto não foi assim. E a gente está num todo, a gente pensa num todo também. Por isso que a gente procura o tempo inteiro criar outros mecanismos para não depender tanto do salmão. Por exemplo, a gente aproveitou a primeira onda da pandemia para fazer uma reforma estrutural dentro do restaurante do Itaim, onde a gente colocou o menu degustação, e hoje o nosso menu degustação omakase, ele quase não se serve salmão. A gente não chega a não servir o salmão, mas ele quase não se serve. Onde a gente apostou num peixe nacional que é cultivado no sul de Minas, que é a truta rosa, e a gente colocou esse peixe é muito bom, só que o mercado entende a truta rosa como um substituto com uma qualidade inferior do que seria o salmão. Não, é ao contrário. Então, cabe a nós, cabe a mim, a eles, explicar que a truta é um belo peixe, que é um peixe que está aqui do lado, que é um peixe que emprega uma série de pessoas, que é um peixe que chega muito mais rápido do que o salmão vem do Chile para o Brasil, que é da mesma família do salmão, que é o salmonídeo também. Então, tem uma série de mecanismos. Em 2015, 2016, acho que o Ricardo vai lembrar, a gente foi lá para o Acre visitar peixe da Amazônia e colocou no cardápio também pirarucu, pintado, todos os peixes da Amazônia para dentro do cardápio do restaurante japonês.
Então, a gente vai tentando quebrar alguns paradigmas e algumas... não chega nem a ser objeção, mas é uma reeducação que a gente vai o tempo inteiro tentando fazer. Claro que tem horas que a gente vai acertar e tem horas que a gente vai errar, isso é normal. Mas a gente está aberto o tempo inteiro para outros tipos de pescado e outros tipos de processo também. Obrigado, Sassá. Na realidade, o Sassá colocou uma coisa muito interessante aqui, né? Aqui no Brasil, tudo é muito longe, né? Tudo é muito distante, a questão logística é complicada, né? E assim, a qualidade da matéria-prima que chega, às vezes, inviabiliza muito essa questão das entregas, do shelf life. Aí nós temos que se entrar com outras tecnologias, por exemplo, a atmosfera modificada, que é uma grande tecnologia. Aí a gente começa a pensar, puxa vida, um barco industrial, ele fica em média 21 dias em mar. E a gente tem a pesca artesanal, que muitas vezes são pescarias do sol a sol ali. O pescador sai com o nascer do sol e volta com o pôr do sol. Poxa, será que essa pesca artesanal não serviria para a culinária japonesa? Por favor, vamos falar um pouquinho sobre pesca artesanal e culinária japonesa. Vamos, só me segura que se eu me empolgar... Fala, para. Eu queria só contar um pouquinho de um pedaço da minha história para trazer algumas reflexões. E se alguma frase que eu falar descer meio torto ou tocar meio forte, pensa que eu não tenho nenhuma verdade aqui. Eu estou passando por um momento da minha vida de aprendizado, assim como todos vocês, e tenho aprendido muitas coisas no meu contato com a pesca de pequena escala e com essas comunidades. E talvez eu fale algumas coisas que não são muito mainstream, assim, que são um pouco diferentes, mas não são verdades absolutas e acho que fica para cada um digerir, refletir, enfim, né? Antes da pandemia, eu trabalhava na Gomes da Costa, né? Eu trabalhei lá há muitos anos. Eu fiz um monte de anotação aqui enquanto vocês estavam falando. Olha só, eu vou achar um roteiro aqui nesse caminho. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Japão para fazer uma auditoria de fornecedores lá. E foi uma experiência transcendental, né? Porque é completamente diferente. Não há parâmetro de comparação. E eu fui para Shoshi, não sei assim que se fala, em Chiba, uma cidade que ficava ali mais ou menos 1 hora de Tóquio, e eu fui auditar fornecedores de sauri, sardinha do Pacífico e cavalinha. E eu passei uma vergonha, porque eu cheguei com a minha cabeça quadrada de indústria e falei assim, eu quero ver as análises de estamina. O rapaz olhou para mim e falou assim, oi, quê? Eu falei, estamina, aquela toxina que dá no peixe, que as pessoas vão passar mal. Faz 30 anos que eu não sei o que é isso, que não acontece aqui. Isso foi na primeira fábrica que eu fui. Daí eu falei, opa. Fui na segunda, já fiquei com... Mas perguntei, né? Levei a mesma resposta. Nas outras eu não perguntei mais, aí eu falei para o meu anfitrião, eu falei, eu queria ver a pesca. E aí, para encurtar a história, eu descobri uma cadeia de captura montada a partir da matéria-prima, e não apesar da matéria-prima. Então, eles olhavam, tá, esse peixe precisa de quê? Ele precisa dessa e dessa condição para chegar no seu grau de frescor máximo na indústria. Então, eles montaram uma estrutura de captura pensada naquilo, que era gigantesca, eram barcos enormes, que ficavam no pesqueiro, saricava o peixe com bomba direto para o porão alagado com água, com lama de gelo, vinha um outro barco, puxava o peixe com bomba direto para esse barco, e esse barco é que trazia o peixe da terra. O barco pesqueiro ficava sempre lá. Então, era uma cadeia assim, de 8 horas, a sardinha, o sauri estava na empresa, classificava, congelava tudo com robô, uma coisa muito louca. E aquilo me impactou muito e mudou muito a minha maneira de pensar as coisas, porque aqui no Brasil a gente tem cadeias pensadas para a indústria e não a partir da matéria-prima. Então, como acho que Roberto acabou de falar, modalidades de captura que o peixe fica 20 dias ou 15 dias, sei lá, depois de ser arrastado, morrer na rede sendo arrastado, nem vou falar do resto da história, mas ficar no porão 20 dias e a gente come um linguado e acha que conhece o sabor de um linguado e não conhece. Nunca comeu um linguado de verdade, não sabe o gosto que tem, porque aquele não é o gosto. Não vou entrar nas questões do respeito, que isso aí não é a minha área, mas fica essa cutucada aí para a gente pensar. Depois veio a pandemia,
eu saí da Gomes da Costa porque tudo isso me fez questionar várias coisas no meu ser, né? Eu não estava mais me sentindo confortável com aquela quantidade de peixe passando na minha frente e tal. Tudo bem, isso é uma outra questão, mas se alguém um dia quiser falar sobre isso comigo, eu estou aberto a falar. E aí a minha esposa, que é a Sara, abriu a empresa de consultoria chamada Alex Experts e me contratou para trabalhar com ela. E ela já tinha uma pegada na pesca artesanal, ela já tinha um lance social dentro dela, uma coisa das minorias e tal, e ela começou a me abrir os olhos para isso. Muito bem. Aí a gente está falando lá 2020. Eu estava começando o mestrado, o desperdício sempre foi uma coisa que me mexia muito, e a pesca de pequena escala também tem muito desperdício. Tinha muita fauna acompanhante de pesca de camarão, por exemplo, que ia para o lixo, vai para o lixo. E aí eu comecei a estudar como aproveitar isso, por exemplo, para a merenda escolar, que foi o meu mestrado. E me deparei com alguns números que eu queria trazer para vocês. 30% de tudo que a gente produz de alimento no Brasil vai para o lixo, não vai para comer. Não estou nem falando da espinha, da escama, estou falando do alimento mesmo. A gente poderia comer e não come, porque a cadeia é tão mal estruturada que ele se perde no meio do caminho. Esse é um número que me machuca muito e me motiva muito a trabalhar. Um outro número é que metade do peixe que é consumido no mundo, e no Brasil é assim também, vem da pesca de pequena escala. E como o César falou, esse peixe eu não vou usar a palavra clandestino, porque ela é muito forte e ela não é verdade. Ele é invisível. Você não sabe quem pescou, ninguém tirou uma nota fiscal. É uma pesca que a gente não tem o dado, né? E aí, se você não tem o dado, é muito difícil você tomar decisões corretas. É uma coisa que acontece muito com a pesca. Na verdade, a visão das pessoas como é grande, a pesca é pequena, mas o volume é grande. Então, você tem vários barquinhos pescando a mesma coisa. E aí você faz, não, eu só pego ali um peixinho ali da pesca artesanal. Mas se essa pesca não gera dados, a gente não sabe quanto está se tirando do mar e a gente não tem condições de tomar as decisões corretas. E isso aí é muito importante. Então, é interessante que a gente tenha os dados corretos para poder tomar as decisões corretas. Isso aí. Então, obrigado, é isso aí mesmo. Tem essa invisibilidade dessas pessoas e dessa origem. Tem 90% da mão de obra da pesca está na pequena escala, porque é um número enorme de pessoas. E o último número que, nessas cadeias de valores, como tu falou muito bem, muito longas, 10% do valor da cadeia fica na mão dessas comunidades que estão pescando esse peixe. O resto fica aí dividido no meio do caminho, entre os atravessadores, os compradores, enfim, né? A gente tem cadeias muito loucas de todos os tipos. Muito bem, aí eu começo a trabalhar na Alex e a gente toma uma decisão meio radical, a gente fala assim, vamos morar numa comunidade de pescadores artesanais. E a gente se muda para uma cidade lá em Santa Catarina, para morar lá na colônia de pescadores, e ficamos 6 meses morando lá com eles. Que é outra experiência que te muda completamente de dentro para fora, de fora para dentro. Então, mudou muito a maneira de eu ver o mundo aquilo lá. Depois acontecem alguns trabalhos que surgem, porque nada é por acaso, né? Dentro da empresa nossa lá, a gente presta consultoria para um consórcio de municípios, para a adesão dos serviços de inspeção municipal ao selo CISB, para poder vender para o Brasil todo. E a gente começa a perceber que nem todo selo de inspeção garante sanidade e nem todo peixe que não tem selo de inspeção é ruim. Uma verdade não anula a outra. Então, tem muito para mexer, concordo contigo, que a inspeção é absolutamente necessária, mas em que modelo? Será que o modelo que a gente tem hoje no Brasil é eficiente para o industrial e suficiente para o artesanal? Eu hoje acho que não é, e depois a gente pode falar mais sobre isso também, quem quiser. A gente vai para o Pará fazer mapeamento de cadeia de valor do caranguejo sá e se depara com uma realidade assustadora de marginalização, preconceito contra pescador. E aí começa a descobrir que isso acontece no Brasil inteiro, em um monte de comunidade. E isso assusta. E a gente tem um outro trabalho que é na Ilha Bela, onde a gente começa a perceber que é possível ensinar, você conhece lá, né? Iquejime, Xinquejime, Chinook, para pescador artesanal, entregar um peixe de absoluta qualidade. Então,
as coisas começam a se encaixar na cabeça de um jeito que dá para mudar, uma realidade não anula a outra, mas tem alguma coisa que está faltando nessa história que a gente chega ali no final do raciocínio. Quando você falou do respeito, eu sempre pensei uma coisa: será que a natureza não é sábia o suficiente para só dar pêssego no inverno? Ou lá em Santa Catarina, mexerica, né? Só dá no inverno. Talvez não seja um alimento para ser comido no calor, né? Eu acho que a natureza sabe disso e a gente inverte tudo e quer comer morango no verão, mexerica no verão e tainha no verão. Aí congela a tainha, que é um absurdo completo na minha cabeça, né? Então, passa muito por isso de compreender a natureza. Eu acho que o Japão me ensinou muito isso, apesar de eu ter tido um contato bem pequenininho, mas esse respeito, essa compreensão do que a natureza entrega. E aí vocês falaram de duas coisas muito interessantes. O terroir do peixe, cada um tem um gostinho e como é que eu tiro o melhor disso? E uma coisa genial que tu falou, que é peixe com cara e história tem um valor que a gente não sabe explorar, né? Uma etiqueta, etiqueta, eu estou velho, né? Um QR Code com a cara do pescador, o nome do barco, a fotinho dele lá, isso vale tanto dinheiro e a gente explora isso tão mal, né? E a pesca de pequena escala tem isso para oferecer numa abundância, numa riqueza gigante. Muito bem. Falamos de cadeia longa, como isso afeta a perda de qualidade do pescado. E aí não consigo pensar em outro termo a não ser, tipo, pensar global e agir local. Acho que é batidíssimo isso, mas é isso, né? E aí vem a história da inspeção. Claro que o consumidor não conhece peixe, na minha cabeça, não conhece. Acho que vocês estão mais próximos de um consumidor que de fato conhece peixe fresco, mas o consumidor de forma geral, que, meu Deus, os caras aqui do lado vão me mandar fora da feira, né? Que come o peixe congelado, ele não conhece um peixe fresco de verdade. São poucas as pessoas que conhecem, vocês que conhecem sabem do que eu estou falando. E aí vem a história da inspeção. Então, no final das contas, onde é que eu queria chegar? A gente tem cadeias artesanais espalhadas pelo Brasil inteiro, numa riqueza, não dá para medir, não dá para ter compreensão da riqueza que o Brasil tem para oferecer, do ponto de vista de variedade de espécies e de história de comunidades que se mantêm em territórios hoje heroicamente ali, produzindo peixe desde 1800 e qualquer coisa. E a gente tem um serviço de inspeção que, apesar de necessário e obrigatório, não permite com que essas pessoas acessem esse serviço, porque ele é montado, e não é que está errado, mas ele foi montado historicamente, tem 80 anos o RISPO, eu acho. Ele foi montado para a indústria de grande porte. Ele foi construído assim. Eu não consigo, com a minha família, descascando camarão lá em Balneário Pissarras, me adequar, porque essa lei não foi feita para mim. Eu vou ter que ter um alvará, eu vou ter que ter uma posse do meu terreno que eu não tenho. E eu não vou ter, porque a minha realidade é completamente diferente. Então, acho que, apesar da obrigatoriedade e da necessidade, eu realmente acredito que é necessário, a gente precisa de uma norma que abrace essas pessoas, que receba essas pessoas. Não que elas possam continuar invisíveis, porque nem merecem isso, mas que tenham a oportunidade de acessar esses mercados e que quem compra não fique vulnerável também comprando sem nota, escondido, porque se a inspeção ou a vigilância ver vai dar problema, que também ninguém quer trabalhar dessa forma. Tem uma baita polêmica lá em Florianópolis que um vereador local aprovou uma lei, e a gente brigou um monte com ele por causa disso, de venda direta para restaurante de peixe inteiro. E aí falta regulamentar essa lei. Mas será que esse não é um dos caminhos, desde que seja bem regulamentado sanitariamente? E agora tem uma lei estadual lá em Santa Catarina que está indo pelo mesmo caminho. É perigoso? É perigoso. Mas acho que a gente está aqui para regulamentar, discutir, talvez aproveitar essas provocações e essas ideias para trazer essa cadeia para perto de vocês, encurtar, botar a cara do pescador e falar, gente, está aqui o peixe mais fresco que isso aqui vocês não vão conseguir. Oi. Uma coisa legal que tu falasse é a questão de que nem sempre o peixe que passa pela industrialização tem a total segurança
E nem todo peixe que não passa é inseguro. Isso é muito interessante. E eu tenho uma historinha para contar. Primeiro, essa coisa do respeito do japonês com o produto, né? Então, hoje eu acabei entrando no mercado de peixes, que são os atuns, que a grandíssima maioria é para a culinária japonesa, no caso da pesca de espinhel que eu trabalho. Tem o atum enlatado, que é outra coisa, mas a pesca de espinhel, que é para a culinária japonesa, muito para exportação. Então, quando a gente vê esse tipo de culinária, ele exige já uma qualidade que é muito superior do que pelo próprio Ministério da Agricultura exige. Então, eu nunca vi, olha, faz 17 anos que eu trabalho, eu nunca vi um atum dar positivo para histamina. Teve uma vez que disseram, eita, deu um para histamina, porque se faz análise laboratorial, é obrigatório fazer análise laboratorial de uma coisa que não dá. Então, nesse tipo de pesca, né? Então, teve uma vez que disse, eita, deu positivo. Correu todo mundo para o laboratório para ver, a menina tinha feito errado o teste. Aí, foi falso positivo, foi até frustrante, pô, não deu positivo. Teve uma vez que testaram até, disseram, rapaz, eu acho que os testes estão com defeito. Aí deixa um pedaço aí de um atum aí de um dia para o outro, aí deu positivo. Então, a gente tem esse tipo de coisa. E a historinha que eu tenho para contar é o seguinte, quando eu tinha começado há pouco tempo a classificar atum, em alguns atuns vinha, não todos os barcos, mas em alguns vinha um nylon dentro da cavidade medular do peixe, dentro da medula ali. E vinha César, deixa eu te atrapalhar um pouquinho agora. Antes de você entrar antes de você entrar nessa questão da medula, mas assim, a gente falou aqui um pouquinho mal do salmão e temos muitos amigos. Na verdade, assim, todo mundo gosta de salmão. O supermercado, o peixe mais vendido do supermercado é o salmão. Os restaurantes consomem muito salmão. Em segundo lugar vem a tilápia. Mas por que um salmão dura mais? Por que a gente consegue... Imagina, gente, um salmão sai da 10ª região do sul do Chile, para chegar no Brasil via terrestre, ele tem que subir até Santiago, pegar a Cordilheira dos Andes, atravessar a Cordilheira dos Andes, depois vir para o Brasil. Isso demora de 7 a 10 dias. Imagina, e a gente pega um peixe nosso de 7 a 10 dias, como que um peixe da pesca artesanal chega depois de 7 a 10 dias? E por que o salmão dura mais? Por que tilápia dura mais? Esse é um questionamento que eu gostaria de fazer, justamente para a gente começar a entender a questão até da capacitação dos restaurantes. Eu acho que é muito importante quando a gente fala assim, olha, será que precisa passar na indústria? A indústria, nós temos controles, nós temos uma série de questões. É melhor o peixe? Talvez não. Talvez é perigoso entrar direto do pescador, direto para o restaurante? Talvez seja. É perigoso? Não sei. Mas para isso, eu acho que a ponta que está recebendo tem que saber o que está fazendo. Tem que começar a analisar o risco. Eu acho que nessa hora a gente começa a trocar nossa figurinha aqui entre restaurante e produção primária. Eu acho que produção primária, e o César fala uma coisa muito legal, os 15 minutos iniciais que o peixe sai da água são essenciais para você manter a qualidade dele. E se a gente não tem esse cuidado daqueles 15 minutos iniciais, a gente acaba encurtando a vida dele em 5, 10, 15 dias. Então, eu queria que vocês comentassem, por favor, está bem aberta a questão de capacitação, a questão de, puxa, é legal usar um peixe muito novo. Hoje tem muito conceito dos peixes maturados. Será que isso é legal? Será que não é? Será que a gente consegue atrair o umami depois de um tempo? Peixe muito fresco é bom, peixe aquele durinho é bom? Será? Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que a gente está dos dois lados. Tem uma pesca industrial, tem um sistema mais
industrial, nós temos alguma coisa mais artesanal e a gente tem uma coisa mais artesanal na pesca. Por favor, discuta um pouquinho sobre essa questão. Bem, deixa eu contar essa historinha, que aí eu entro exatamente nisso aí, que a gente pega nesse gancho. Vinha um nylon dentro da cavidade medular dos atuns, e eu fui perguntar para os pescadores, né? Por que vocês estão colocando esse nylon dentro do canal medular? Aí eles falaram, pescadores brasileiros, pescando atuns para a culinária japonesa. E eles disseram, não, a gente só coloca nos peixes vivos, a gente coloca para marcar o peixe vivo. Aí eu fiz, na minha ignorância, né? Se é para marcar o peixe vivo, então tira o nylon, que é um corpo estranho, e a gente vai fazer uma marcação num cortezinho lá na parte do rabo do peixe, que a gente sabe qual foi o peixe que subiu vivo. E a gente continuou fazendo esse trabalho. Depois de uns anos, eu estudando o trabalho japonês a bordo, eu identifiquei que existe uma técnica japonesa, que é o ikejime, que é justamente colocar para destruir a medula do peixe. Tem toda a questão bioquímica e tal, e isso ajuda a ter um prolongamento da vida útil do peixe. E eu tinha mandado os caras parar de fazer. E aí eu chamei os pescadores e disse, ei, lembra daquela coisa que tu fazia? Volta todo mundo a fazer, porque é muito bom. E aí você entra nessa questão do respeito do peixe e na visão que o pescador precisa ter do peixe que vai ser consumido no restaurante depois de alguns dias. Essa questão da durabilidade do peixe. Se a gente trabalha essa questão que eu chamo de o tempo ouro, né, do peixe, o tempo de ouro do peixe, que é aqueles 10 minutos, que às vezes pode ser 15, pode ser até 20, mas aqueles 10 minutos que o peixe saiu da água. Aquele tratamento de sangria, de abate, sangria, de evisceração do ikejime e tal, vai dar um prolongamento da vida útil desse peixe. Isso o japonês já faz muito bem. E a gente acaba achando que é muito besteira, na verdade, os pescadores. E tem uma explicação para isso. Você vai conversar com o pescador, ele não entende que precisa fazer isso. Mesmo você dizendo, não sei o que, vai ter um diferencial, mas o cara não vê. Por que ele não vê? Cara, o pescador come em cima do barco. Ele come o peixe mais fresco dos frescos de todos. Então, ele pega lá, então, para ele fazer esse processo ou não fazer, não tem diferença, porque o peixe está ainda muito fresco. Às vezes, nem passou pelo processo de rigor mortis e tal. E aí, a questão do sabor pode alterar. Mas, esse peixe, normalmente, não vai ser consumido nem depois de 2 dias, nem depois de uma semana, vai ser consumido depois de 10, depois de 15, depois de 20 dias, um mês, fresco. E esse período, que é quando ele sai da água, se faz um processo ali, você tem uma durabilidade. E depois que passa, não adianta mais fazer, já passou, você já perdeu aquilo ali. Então, é importante aqueles minutos e a gente conscientizar os pescadores para poder fazer esse trabalho. Roberto, eu posso fazer uma pergunta para os colegas? Posso? Eu tenho uma dúvida que eu nunca consegui, talvez vocês 3 saibam me responder. Essa história do rigor mortis e tal, eu compreendo ela, não sei se a galera entende que quando o peixe morre, ele passa pelo rigor, que ele fica rígido e depois ele amolece, e para isso acontecer são alguns processos bioquímicos ali que acontecem, depois a gente pode entrar no detalhe, mas a minha pergunta é a seguinte, o que é mais desejável do ponto de vista de quem vai comer? É um estágio de pré-rigor ou passar pelo rigor e sair do rigor melhora a textura e sabor? O que, para a culinária oriental especificamente, eu estou perguntando, o que é mais procurado ou muda? Como que é encarado isso? Vocês sabem? Me help? Na verdade, você tem esses processos exatamente para evitar esse sofrimento do peixe, porque isso gera, né, muita química que prejudica o sabor, tem o sofrimento animal, que é o que a gente tenta evitar a todo custo, né? Por isso a gente tem fornecedores que trabalham junto às comunidades de pescadores, também ajudando a educar, isso é muito importante, a gente precisa muito de informação, né? Porque também não é só saber se o peixe está na época ou não, se é na época de procriação ou não.
mas tem muitos elementos sociais envolvidos, que nem o nosso colega falou aqui, que às vezes a gente não percebe, né? É trabalho escravo, ou é um método de pesca que impacta o meio ambiente, que mata golfinho, que mata a tartaruga, que abate as aves marinhas no processo, que devasta o leito do oceano. Então, são todas coisas que a gente precisa ter também na consciência. Eu acho que a gente está num momento da humanidade que a gente tem que começar a pensar maior também. E, queira ou não, a gente está aqui falando tanto, está com um painel exclusivo de culinária japonesa, por quê? Eu acho que aqui as pessoas começaram a comer mais peixe por causa da difusão da culinária japonesa, que valoriza muito os pescados. Então, o nosso setor tem muita responsabilidade nisso, principalmente para ajudar a esclarecer, né, porque é uma forma mais saudável de alimentação, sim. Quando a gente pensa no futuro, em sustentabilidade, pescados é uma das formas melhores, mais sustentáveis, né, mais limpas de você garantir a alimentação de uma população crescente. E se a gente continuar do jeito que está, não vai ser sustentável para alimentar todo mundo, né? Agora, voltando à questão anterior, a gente não quer que tenha esse sofrimento, que tenha isso no peixe, tá? Essa questão que ele falou, né? Se é de você ter agora peixe muito fresco ou peixe já maturado. Para a gente, o melhor é o peixe mais fresco possível, porque se você vai maturar o peixe, você precisa poder acompanhar esse processo. Você recebe ele nas melhores condições possíveis, né? Por isso que eu faço questão no meu restaurante de ter os peixes inteiros, porque você consegue, inclusive, detectar, né, se o peixe está saudável, se ele tem parasitas, você consegue olhar no olho, nas guelras, você consegue olhar dentro dele, e às vezes você consegue até intuir um pouco da história desse peixe. Então, isso é conhecimento, isso a gente precisa, sim, educar. E por isso que a BGJ, inclusive, está aqui, porque uma das grandes missões da associação é a gente poder trabalhar nessa capacitação, em todos os níveis da cadeia, desde o início. Painéis como esse são muito importantes, sim. Mas mesmo que você vai maturar o peixe, porque realmente nem sempre o peixe que acabou de sair da água é o melhor. Depende da espécie, depende da época, depende do grau de gordura, do que for, do peixe. Cada peixe vai ter a sua curva, né, que nem ele falou aqui, do umami, do sabor máximo dele. Então, isso você precisa entender. E cada peixe pode ser a mesma espécie, pode ter sido pescado pelo mesmo pescador, no mesmo mar, no mesmo dia. Vai ter uma curva diferente. Então, isso, desculpa, é o preciosismo, é algo artesanal ao máximo, mas seria o ideal. Mas era bem essa a minha dúvida. Quer dizer que o ponto máximo de sabor pode ser depois do rigor mortis. O peixe pode endurecer, passar o rigor e ali ele pode estar... Aí ele começa a maturação também, mas isso que eu estou falando Depende, depende de do todas essas pescado, variáveis. depende do processo, né? Até acho que o César pode falar melhor. Topo. A questão da maturação, né, é uma questão bem complexa, que gera um sabor diferenciado no peixe. Na verdade, quando o peixe entra em rigor mortis e ele sai do rigor mortis, a gente tem já um processo de maturação, que é um processo enzimático de quebra de proteína. Então, na hora que a gente... se a gente faz o tratamento bem feito, que a gente tinha falado, o tratamento assim que o peixe sai a bordo, a gente vai ter uma manutenção da energia no músculo e as células vão sobreviver por mais tempo, falando bem resumidamente, vão sobreviver por mais tempo e a gente vai ter um período de prateleira maior. Quando a gente passa pelo período de rigor mortis, o rigor mortis, né, o enrijecimento cadavérico, é justamente quando acaba essa energia. Acaba essa energia, as células, o músculo entra em rigor e aí ele não consegue mais, porque ele não tem mais energia para soltar, então ele fica todo rígido. Quando é que ele vai ficar mole de novo? Quando a gente tem um processo de maturação já, que é a quebra por enzimas proteolíticas. A gente quebra a proteína, né? A gente não tem mais a questão das miofibrilas, a gente quebra a miofibrila e o peixe fica mole. Se a gente comer o peixe
Antes disso, aí tem a forma de comer também. Se a gente estiver falando como sushi, como sashimi, se a gente comer o peixe antes do rigor mortis, a gente está comendo músculo e não carne. Existe a transformação bioquímica de músculo em carne. Então, quando a gente come o músculo, ele tem menos sabor, ele tem menos... A textura é muito rígida e vai ser totalmente diferente do que você vai comer depois do período de rigor mortis. Mas se a gente assa o peixe, se a gente cozinha um peixe, a gente vai ter outros sabores, porque a cocção vai quebrar. Então, na cocção, a gente vai ter quebra proteica, então, por outro motivo. Mas se a gente for comer como sashimi, a gente vai ter essa maciez depois. E se a gente prolongar mais isso, o que acontece? Mais enzimas agem, o peixe fica mais macio, começa a quebrar proteínas. Proteína é feita de aminoácidos. Então, você quebra a proteína, começa a liberar aminoácidos, você começa a liberar outros sabores. E aí vem a questão do potencial máximo do umami, né? Eu acho muito legal essa coisa do japonês, que vai no detalhe, assim. É impressionante, porque a gente estava falando antes de, tipo, qual é o melhor peixe no melhor local de pescar e a melhor espécie naquela época. Esse. Não, peraí, não é só isso não. A gente tem que ver qual é o momento melhor de comer o peixe. Se ele vai comer agora, daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, daqui a 1 mês. Só que esse tipo de processo, esse processo de maturação, começou muito com a questão do atum, o atum maturado, que é muito legal, mas começou meio por acaso, isso aqui no Brasil, né? Começou meio por acaso, porque a gente precisava ter uma conservação do peixe por mais tempo, já que os barcos de espinhel chegam uma vez por mês só lá no Nordeste, que acaba sendo o maior produtor de espinhel, e aí a gente precisa conservar o peixe 1 mês, para poder os barcos chegarem de novo. E nesse processo de conservação, o peixe matura. Não é a gente que matura o peixe matura sozinho, a gente só precisa dar condições dele maturar. E aí começa a quebrar a proteína e está acontecendo alguma coisa diferente, o peixe está mais macio, está mais mole e tem outros sabores. Aí é o cuidado de não ter proliferação bacteriana para os sabores serem agradáveis, né? E aí a gente vai liberar e a gente pode ter peixes no mesmo restaurante, o mesmo peixe pescado da mesma forma, um maturado e outro não, que vai ter gostos, sabores e texturas diferentes. Voltando atrás um pouquinho ao salmão, gente, eu acho que é muito importante. Quando a gente tira ele da água, já com o intuito de fazer ele durar mais tempo, ou seja, esse processo de melhor umami, ter uma prolongação desse negócio, independente do sabor, da textura, a gente consegue dar esse shelf life maior, a gente consegue fazer com que... Então, quer dizer, depende de toda a cadeia produtiva. Se a cadeia produtiva tiver alguma quebra de cadeia de frio, pode ser que todo o processo, mesmo sendo feito correto no começo, ou mesmo sendo melhor feito no final, a gente acaba tendo problemas ali de... Agora sim, nós estamos quase estourando nosso tempo, eu queria saber, uma coisa que sempre me perguntaram, dá para fazer sashimi com todos os peixes? E aí? Eu posso falar que não. Depende muito dos pescados, mas assim, sashimi, sushi, a gente utiliza pescados crus. E uma das coisas que a gente fala que é muito importante aqui é realmente educação, informação, porque a gente precisa ter muito cuidado na manipulação de produtos crus. Então, segurança alimentar é imprescindível aqui. Então, não, nem todos os peixes são adequados para fazer sashimi, para fazer sushi, quando você pensa primeiro nessa segurança alimentar. Se o peixe tem qualidade, tem procedência, ele está apto a ser servido cru, ok. Mas mesmo assim tem outra coisa. Será que todos os peixes, mesmo tendo frescos, adequados, são adequados? Talvez não, porque alguns peixes a gente sabe que podem carregar parasitas, podem carregar toxinas, né, que servido cru não vai anular esse efeito. Então, por isso não. Tem a questão também do pescado ser de água salgada ou de água doce. Você pega peixe de água doce e alguns peixes têm sabor mais forte, então é um pouco mais problemático para a questão do consumidor se adaptar a esse sabor. Apesar desses peixes de água, da piscicultura, né, produzir muito peixe de água doce, né,
em grande escala, mas não é o que a Thelma falou, não são todos os peixes. A maioria, acredito, mas não todos. Mas se não tivesse todas essas questões, se todo peixe do mundo fosse seguro, do ponto de vista prático, dá para fazer? Dá para cortar qualquer tipo de peixe e fazer um sushi ou um Não, sashimi? dá. Assim, Dá? o que os japoneses consideram, se a gente está falando aqui de culinária japonesa, né, é que a gente fala, método, né? Os métodos de você preparar. Os japoneses, eles se debruçam sobre os tipos de corte e preparação, porque eles consideram, quando você faz uma lavagem no produto fresco com sal, quando você faz o tipo de corte, esse é um procedimento mecânico, é um tipo de, entre aspas, manipulação, cozimento, só que é mecânico. Você não aplicou, por exemplo, calor, mas você fez uma intervenção ali para você conseguir que aquela proteína ficasse de uma forma mais palatável para a sua digestão, para o seu consumo. Da mesma forma que também tem outras formas de cocção, como a química, quando você coloca um tempero ácido, você tem cozimento químico. Então, assim, da mesma forma, uma técnica de corte de sashimi é uma ação mecânica que você faz ali. Então, assim, teoricamente, se o peixe for seguro, sim, mas nem todos vão ser, talvez, tão saborosos, talvez, né? A gente busca muito esse prazer de você ter uma textura adequada, de você ter um sabor, né, muito delicioso. É isso que você busca. Então, que você crente pode eu meti fazer. vocês, hein? Mas eu acho que assim, na prática eu enxergo muito algumas culturas étnicas aí, tá? Normalmente peixes de couro. É muito difícil a gente ver que se faz sashimi dos peixes de couro. Muito dificilmente você enxerga peixes de couro sendo feito sashimi, um cação, um bagre, pelo menos eu desconheço, tá? Então, mas aí agora entra uma outra questão da cultura da culinária japonesa, né? Por que você vai querer fazer sashimi de tudo? Você tem vários métodos, né? Várias técnicas de você aproveitar o melhor daquilo. E isso também passa por essa questão que a gente falou muito aqui, todo mundo falou sobre isso, do respeito. Cada ingrediente, né, cada um vai ter uma particularidade que eu, por exemplo, como cozinheira, como chefe, tenho que ter esse arsenal de técnicas, né, de temperos, para lançar mão e extrair o melhor daquele produto. Isso, sim, é o melhor. E talvez nem sempre um sashimi, o sushi, vai ser a melhor preparação que vai valorizar aquele ingrediente. Nós estamos acabando já. Eu posso abrir para uma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, esteja à vontade. Nós temos uma bancada aqui extremamente seleta aqui, senão eu vou dar, na verdade tem um monte de tema aqui, mas fica para a próxima. Por favor. Oi, tudo bem? Família não vai. Eu não vou perguntar para o Gustavo. Queria perguntar, né, para os restaurantes, a gente que trabalha com pesca artesanal e tem essa missão, né? Inclusive a gente tem um grupo de trabalho que chama Missão Pesca Artesanal, né, que é composto pela Lex, a nossa empresa, pela Unesp, pelo Instituto de Pesca. E o Missão Pesca Artesanal, ele tem a missão de fortalecer a cadeia da pesca artesanal. Eu acho que o Gustavo falou um pouquinho disso, eu não consegui acompanhar todo o debate. E tirar da invisibilidade esse setor que é tão importante, né? Se 50% de todo o pescado produzido no mundo vem da pesca artesanal e esse produto já está na nossa mesa, a segurança dele, ele é seguro, né? A gente tem que trabalhar vários pontos que eu acredito que o Gustavo já tenha falado. Como que a gente pode fazer isso juntos? Como a gente fortalece a tradição, mas fortalece também a tradição de um setor, né? Como a gente tira pessoas que estão aí produzindo e se esforçando e produzindo alimento de altíssima qualidade, mantendo vidas e famílias, como que a gente pode fazer isso juntos, né? Como que a gente consegue trazer isso para a gente que está no campo como técnico, que está dentro das comunidades, porque essa mudança dessa situação, desse status que a gente tem, vai se dar a partir do consumo, né?
essa cadeia ela vai ter que ser puxada pelo consumidor e principalmente por vocês, né, que estão à frente dessa etapa. Então, assim, falando pelo nosso coletivo de trabalho, eu gostaria, é um momento muito importante, né, como a senhora falou, como a gente pode trabalhar juntos para transformar essa realidade, né? Obrigado. Alguém queria responder? Eu não sou técnico, né, nem cozinheiro, mas eu queria responder em nome da associação. Primeiro, comentar que a gente teve uma grata satisfação com relação a produtos artesanais, como foi permitido a comercialização do famoso queijo da Serra da Canastra. Na verdade, para que isso aconteça, precisa, antes de mais nada, motivação política, né, para que a gente consiga trazer 8 mil quilômetros, né, de litoral nesse país, né, maior reserva de água doce do mundo, né, aquífero Guarani, né, na verdade, que a gente tem, bacia amazônica, né, então a gente tem uma riqueza tão grande de peixes aqui no Brasil, só que a gente não consegue fazer com que esses peixes, só os grandes comerciais cheguem. Eu acho que começa aqui, né, começa nesses debates, né, uma mudança, uma vontade política, uma vontade industrial, uma vontade econômica, uma vontade junto aos restaurantes, de uma forma organizada, para que a gente consiga traçar um caminho, uma estratégia para que isso ocorra. Né, e tenha certeza que não só a BGJ, como a NR, a Brasel, a gente tem muito interesse que isso aconteça. Né, principalmente para que os nossos restaurantes não só os japoneses, mas todos os restaurantes brasileiros, eles possam ter acesso a essas matérias-primas maravilhosas que a gente tem nesse país. Então, conta com a gente nesse processo. Posso encerrar, Robert? Não, então, aproveitando, eu queria também... A gente falou um pouquinho sobre salmão. Só para falar sobre salmão, queria dizer assim, que salmão é uma cadeia importantíssima, né, para a gastronomia japonesa. Hoje, se você for falar sem a cadeia de salmão, né, Roberto? Eu queria falar um pouco sobre o salmão. Bem rapidinho. O salmão é um peixe que a culinária japonesa cresceu muito no Brasil e a gente tem um consumo de peixe muito maior no Brasil. A gente precisa agradecer a culinária japonesa e a gente precisa agradecer também ao próprio salmão por ter difundido essa culinária japonesa. É um peixe que tem a carne bonita, agradável ao olhar, é um peixe que tem um sabor delicado, então é fácil comer. Então é muito mais fácil você começar a comer comida japonesa pelo salmão. Claro que existem todos os outros peixes, a gente tem, mas a gente consegue começar, a maioria começa com o salmão e depois parte para os outros. Claro que a gente pode começar já com os outros, mas a gente precisa entender que o salmão fez um papel fundamental na divulgação, né, na divulgação da culinária japonesa no nosso país. Eu trabalho com atum, né, gostaria que todo mundo comesse mais atum do que salmão, mas a gente precisa entender que é uma cadeia, e a gente pode começar a trocar, começar a botar truta, começar a fazer. Então, já estão me cortando aqui, para acabar. Bom, gente, então, só para complementar, só pegando o gancho que o Roberto falou, né, a gente falou muito da cadeia de salmão, mas dizer que é uma cadeia importantíssima, a gente não consegue pensar hoje, né, em gastronomia japonesa, restaurante japonês, se a gente não tiver essa cadeia. Mas, complementando o que você falou, também é nosso objetivo fazer com que toda essa riqueza que a gente tem no país também consiga ser, que chegue, né, nos nossos restaurantes e que todo mundo possa também aproveitar isso. Né? Então, nasce nesses debates, por isso que acho que esses painéis são muito importantes, para que a gente possa criar essa sementinha, possa ir atrás de políticos que estejam dispostos a encampar essa batalha. Precisa de muito conhecimento técnico. Na verdade, não é para trazer qualquer coisa, precisa ter o rigor sanitário para que as coisas aconteçam, né? Mas juntos tenho certeza que a gente vai fazer. Queria agradecer ao Gustavo, ao César, ao Alexandre, à Thelma, né, o nosso coordenador aqui, né, em nome da Simone, né, Roberto, né, em nome eu e a Simone, te quero agradecer em nome da BGJ aqui, esse time de feras que fez esse painel super bacana. Muito obrigado, viu, pessoal?